Olá, guerreiros e guerreiras! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Você já teve a sensação de que, não importa o que faça, está sempre reagindo ao que o mundo joga em você? E se eu te dissesse que o verdadeiro poder, aquele que ninguém pode tirar, não vem da força, do dinheiro ou da influência, mas de um lugar que só você pode acessar, a sua mente? Neste vídeo, nós vamos desvendar um método poderoso, quase um hack mental, inspirado em Maquiavel, para reprogramar o seu cérebro e torná-lo 10 vezes mais aguçado. Se você ficar até o final, vai descobrir o segredo para se tornar mentalmente inabalável, aprender a ler as pessoas como um livro aberto e, o mais importante, parar de ser uma peça no jogo dos outros para finalmente se tornar o jogador que controla o tabuleiro do seu próprio destino. O que você vai aprender hoje tem o potencial de mudar completamente a maneira como você pensa e age. Está preparado? A maioria das pessoas acredita que poder é sinônimo de controle sobre os outros, mas Maquiavel, um dos maiores estrategistas da história, sabia que o poder real começa dentro da sua própria cabeça. Porque, pense bem, quando você se torna impossível de ser controlado, você passa a controlar tudo ao seu redor. Olhe para o mundo. Ele não é governado pelos mais fortes ou pelos mais bondosos. Ele é governado pelos pensadores, por aqueles que conseguem enxergar 10 jogadas à frente enquanto todo o resto ainda está reagindo à primeira. Em todas as épocas da humanidade, a força física desaparece, o carisma se apaga, mas a estratégia perdura. Quem são as pessoas que realmente ascendem? São aquelas que pensam de forma diferente. Elas não se deixam levar pela emoção do momento, não se perdem no barulho da multidão. Elas observam, calculam, se adaptam. E quando o resto do mundo entra em pânico, elas agem. Maquiavel disse uma vez: o homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz finalmente. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a inteligência não é sobre acumular conhecimento, não é sobre ter mais diplomas na parede. É sobre agir mais rápido, enxergar com mais clareza e pensar de forma mais afiada que os outros. Pense nisso, a inteligência é a única forma de poder que não pode ser roubada, copiada ou destruída. Ou você a constrói, dia após dia, ou permanecerá sob o controle daqueles que o fizeram. Mas aqui está a verdade nua e crua que a maioria das pessoas se recusa a encarar: seu cérebro foi programado para permanecer fraco. Ele foi condicionado a buscar conforto, a fugir da pressão e a se afogar em distrações. Quantas horas do seu dia você perde rolando o feed em busca de nada? Quantas vezes você entra em discussões inúteis que não levam a lugar algum e depois se pergunta por que se sente tão impotente? A culpa não é do mundo que está contra você. É a sua mente que parou de evoluir. Agora, imagine por um instante, e se você pudesse religar os circuitos do seu cérebro para pensar 10 vezes mais rápido? E se pudesse ler as pessoas como se fossem livros abertos, antecipando suas reações antes mesmo que elas aconteçam? E se você se tornasse tão afiado mentalmente que qualquer tentativa de manipulação simplesmente ricocheteasse em você? É exatamente isso que eu chamo de condicionamento cognitivo de ponta. Não é um truque de motivação, é uma evolução mental. É um sistema que transforma seu cérebro em uma arma de estratégia, disciplina e controle. É assim que você se torna inquebrável sob pressão e indecifrável no meio do caos. Porque, no momento em que a sua mente se torna mais forte que as suas emoções, você para de reagir e começa a governar. É assim que você se eleva acima da manipulação, do medo e da fraqueza. Dominando o único campo de batalha que realmente importa, a sua mente. Antes de continuarmos, eu quero que você assuma um compromisso. Pare o que está fazendo e escreva esta afirmação nos comentários: minha mente é meu poder. Faça isso como um decreto, uma promessa para si mesmo. O verdadeiro domínio não vem de controlar os outros, mas de compreender.
Quando sua mente está mais afiada que o ambiente ao seu redor, você não precisa mais lutar por poder, você o atrai naturalmente. Os inteligentes não precisam fazer barulho ou criar conflitos para provar seu valor. Eles deixam a lógica e a precisão falarem por eles. Inteligência não é só conhecimento, é, acima de tudo, previsão. É a habilidade de enxergar além da emoção, além da ilusão e penetrar na estrutura da realidade. Você já parou para pensar em como as pessoas ao seu redor tomam decisões? Quando você entende como elas pensam, como reagem e o que as motiva de verdade, você consegue se mover em qualquer situação como um mestre de xadrez em meio a peões. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme tentando parecer poderosa, enquanto os inteligentes, silenciosamente, estudam, se adaptam e preveem. Eles sabem que o poder real é silencioso. Ele não grita, ele observa. Ele não se exibe, ele calcula. Ele não improvisa, ele se move com intenção. E por que isso é tão poderoso? Porque quando você consegue prever, você consegue controlar os resultados sem nunca parecer estar no controle. Maquiavel disse: não há outra maneira de se proteger da bajulação, a não ser fazer os homens entenderem que dizer a verdade não o ofende. Ele não estava falando apenas sobre honestidade. Ele estava descrevendo um estado de superioridade intelectual. Uma mente tão forte que se torna imune à manipulação emocional. Pense nisso, uma mente forte não anseia por validação, ela busca precisão. E é isso que a torna perigosa para os outros. A mente inteligente se desapega do ego. Ela aprende com os insultos, ela disseca os fracassos e transforma a pressão em foco absoluto. Onde os outros desmoronam sob a crítica, os inteligentes afiam suas lâminas. Porque cada teste, cada erro, cada traição se torna informação, um dado valioso para a maestria. É por isso que a inteligência é tão temida. O manipulador pode enganar a emoção, mas nunca a razão. Você pode enganar alguém que sente demais, mas jamais alguém que pensa profundamente. Quando você treina a sua cognição, você se torna intocável. Não porque sabe tudo, mas porque nada mais te pega de surpresa. Cada movimento que você faz é deliberado. Cada silêncio seu tem um significado. E cada reação das outras pessoas se torna previsível. É isso que separa os pensadores dos seguidores. Os inteligentes se movem como sombras, quietos, mas decisivos. Eles entendem de tempo, de percepção e de psicologia humana. Você já viu alguém que consegue guiar uma conversa falando muito pouco? Ou redirecionar um conflito sem entrar em confronto direto? Ou ganhar influência sem usar a força? Isso é inteligência em ação. Ela cria alavancagem, e a alavancagem cria liberdade. Quando sua mente entende como os sistemas, as pessoas e os incentivos funcionam, você para de jogar o jogo dos outros. Você começa a projetar o seu próprio jogo. É aí que a vida começa a se curvar a seu favor. Não porque você manipula os outros, mas porque você domina a si mesmo. Inteligência é autocontrole. É consciência. É a disciplina de pausar quando os outros entram em pânico, de analisar quando os outros reagem por impulso e de agir somente quando o momento é perfeito. A mente inteligente vê oportunidade na tensão e calma no caos. Ela nunca, jamais, deixa a emoção dirigir o carro, porque a emoção cega, mas a lógica vê. É por isso que os inteligentes conseguem manter a calma enquanto tudo ao redor está pegando fogo. Eles se treinaram para se desconectar dos sentimentos momentâneos e se conectar às consequências de longo prazo. O tolo fala para ser ouvido. O inteligente fala para direcionar. O tolo reage a cada ameaça. O inteligente projeta a ameaça. E quando o inteligente se move, não é barulho, é estratégia pura. Lembre-se disto a partir de hoje: cada palavra que você fala,
Cada escolha que você faz, cada emoção que você permite, está fortalecendo ou enfraquecendo seu poder cognitivo. Proteja sua mente como se fosse um reino, porque ela é um. Afie-a todos os dias. Desafie-a, alimente-a com pressão. Observe o mundo não em busca de conforto, mas de compreensão. Porque, uma vez que você aprenda a pensar como ninguém, você nunca mais será tratado como todo mundo. Maquiavel resumiu isso perfeitamente. Um homem que deseja agir inteiramente de acordo com suas profissões de virtude logo encontrará o que o destrói em meio a tanto mal. Em outras palavras, ser inteligente não é sobre ser bonzinho. É sobre ser sábio o suficiente para sobreviver. E aqueles que sobrevivem por mais tempo são os que pensam mais profundamente. Agora, quero que você reforce esse poder. Escreva nos comentários: minha inteligência é minha arma. Vamos então ao método, ao condicionamento cognitivo de ponta. Este é o sistema que cria uma vantagem cognitiva avassaladora. Um programa mental projetado para afiar sua mente sob pressão, prever resultados antes que aconteçam e dominar qualquer situação. Ao treinar seu cérebro deliberadamente, você se torna mais rápido, mais claro e impossível de manipular, transformando a inteligência em poder imparável. O primeiro passo é criar tensão cognitiva. O conforto é o assassino silencioso da genialidade. Se você quer uma mente mais afiada, você precisa injetar pressão na sua vida de forma deliberada, até que pensar se torne um reflexo, e não um refúgio. Tensão cognitiva não é sofrimento por sofrer. É uma resistência calculada que força o cérebro a construir novos circuitos, associações mais rápidas e uma clareza implacável. Comece redesenhando seu ambiente diário para que ele exija mais de você do que você espera. Escolha tarefas que estiquem seu foco ao limite. Coloque-se em situações de discordância controlada com pessoas mais inteligentes que você. Leia ideias que o deixem desconfortável. Programe períodos curtos e intensos onde a distração é proibida e as consequências importam. Isso não é masoquismo, é treinamento. Sua mente se comporta como um músculo. Estresse-a com dificuldade e ela cresce. Deixe-a no conforto e ela atrofia. Você precisa caçar problemas que não têm respostas fáceis e aceitar a frustração temporária que vem com o crescimento. Busque conversas que exponham seus pontos cegos, não elogios que apenas massageiam seu ego. Faça pequenas apostas onde o resultado dependa do seu julgamento, e depois estude o que os resultados revelam sobre seu modo de pensar. Não deixe seu cérebro viver no previsível. Troque o trivial pelo desafiador. Mude seu caminho para o trabalho. Aprenda um idioma com uma gramática complexa. Debata um princípio com o qual você não concorda totalmente. Resolva quebra-cabeças que forcem o reconhecimento de padrões sob pressão de tempo. Cada novidade cria microlesões cognitivas que, quando curadas, deixam caminhos neurais mais fortes. Mas atenção, tensão sem reflexão é apenas barulho. Você precisa converter a pressão em insight, capturando o que aprendeu imediatamente. Mantenha um diário das surpresas, anote seus gatilhos emocionais, mapeie os erros recorrentes e force-se a extrair um ajuste tático após cada teste. Construa rituais que simulem uma crise para que seu cérebro se torne fluente em tomar decisões sob incerteza. Um banho frio curto para aguçar a respiração e o foco. Meditação para notar o primeiro espasmo de pânico e escolher a resposta. Sessões de resolução de problemas cronometradas para encurtar a deliberação. Desafios sociais deliberados para praticar ser indecifrável. À medida que você aumenta a tensão cognitiva, monitore seus limites. O crescimento exige desconforto, mas não colapso. Se você se sentir cronicamente sobrecarregado, reduza o volume e aumente a precisão. Menos desafios, porém mais afiados, vencem o caos implacável.
Com o tempo, a capacidade de suportar a tensão se torna um recurso. Seu limiar aumenta e a clareza mental sob pressão se torna um hábito. Quando as pessoas entrarem em pânico, você pensará. Quando elas hesitarem, você agirá. Isso é poder. Maquiavel disse: quem deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com o tempo. Para provar que você entendeu, escreva nos comentários: eu abraço a resistência. O segundo passo é dominar o pensamento preditivo. A previsão é a moeda do poder. Aqueles que preveem os movimentos das pessoas, dos eventos e das circunstâncias sempre operam acima da confusão, intocados pelo caos. Dominar o pensamento preditivo exige mais do que simples observação. Exige um cultivo sistemático da visão de futuro que transforma a possibilidade em probabilidade. Comece estudando padrões no comportamento humano. Você já notou como as pessoas têm reações repetidas? Reconheça as escolhas habituais e rastreie os gatilhos emocionais que empurram as decisões em direções previsíveis. Anote esses padrões sem julgamento. Em seguida, formule cenários de como eles podem evoluir sob diferentes pressões. A mente inteligente não espera que os eventos aconteçam. Ela antecipa, prepara e se posiciona com antecedência. Examine seus próprios processos de tomada de decisão. Quais escolhas você repete inconscientemente? Quais suposições o enganam? Quais impulsos traem a lógica? O pensamento preditivo é tanto autodirigido quanto focado nos outros. Você precisa simular resultados internamente antes de encontrá-los externamente. Imagine conversas antes que elas ocorram. Preveja objeções antes que apareçam e mapeie respostas com antecedência. O cérebro, quando treinado dessa maneira, começa a detectar sutilezas invisíveis à percepção comum, microexpressões, mudanças de tom, hesitações. Tudo isso revela intenções ocultas. Expanda essa prática para além das pessoas. Sistemas, economias, dinâmicas sociais, tudo pode ser antecipado com análise estruturada. Procure sinais onde outros veem apenas ruído. Mantenha um registro de consequências, sucessos e fracassos passados para refinar seus modelos de previsão. Cada passo em falso não é uma derrota, mas um dado. Quanto mais você rastreia e analisa, mais afiada se torna a sua antecipação. Isso também exige disciplina emocional. Sua expectativa de resultados deve permanecer desapegada do seu desejo. Você não pode prever com eficácia se o medo ou a ganância distorcerem sua percepção. A observação neutra é uma arma. Treine sua mente para perguntar o que acontecerá a seguir, para cada interação, decisão ou evento. Em seguida, ensaie mentalmente várias contingências. Quando feito de forma consistente, o cérebro começa a modelar cenários, pesar probabilidades e priorizar ações automaticamente, sem esforço consciente. É assim que a inteligência se torna inatacável. Ao prever os movimentos antes que ocorram, você controla o campo sem exercer força. Maquiavel observou: os homens em geral julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. Mostre que você tem esse domínio. Comente: eu prevejo cada movimento. O terceiro passo é desenvolver agilidade mental. A agilidade mental é a arma definitiva contra a estagnação e a manipulação. Uma mente que se dobra sem quebrar domina situações onde pensadores rígidos desmoronam. Para desenvolver agilidade, você deve treinar seus pensamentos para mudar instantaneamente, para abandonar o conforto quando ele atrapalha a oportunidade e para ver múltiplas soluções onde outros veem apenas becos sem saída. Comece se expondo a cenários que forçam uma avaliação rápida. Problemas complexos com informações incompletas. Debates onde os oponentes desafiam suas suposições centrais. A mente ágil não busca certeza, ela próspera na ambiguidade,
aprendendo a pivotar sem hesitação. Flexibilidade não é indecisão. É a capacidade de alterar a estratégia sem perder a coerência. Pratique reenquadrar desafios de múltiplas perspectivas. Para cada obstáculo, pergunte: qual caminho alternativo existe que ninguém mais está vendo? Crie o hábito de fazer perguntas não convencionais. Por que esta é a solução padrão? O que aconteceria se eu invertesse a abordagem? Treine seu cérebro para manter várias estratégias possíveis ao mesmo tempo, pesando seus riscos e resultados potenciais. A agilidade mental também exige fluidez emocional. Você deve se desapegar da frustração e da decepção. Pessoas que se apegam a uma única maneira de pensar ficam presas. Aqueles que se movem com as circunstâncias, adaptando-se instantaneamente, tornam-se intocáveis. Outro aspecto da agilidade é a velocidade. Quanto mais rápido sua mente puder analisar, adaptar e decidir, menos aberturas existirão para manipulação. Exercícios de problemas cronometrados e ensaios de cenários ensinam o cérebro a reagir com velocidade e precisão. Aprenda a equilibrar criatividade e lógica. A primeira gera novos caminhos, a segunda garante que sejam viáveis. A mente ágil não é nem rígida nem caótica. É um dançarino disciplinado, fluindo entre as opções com liberdade calculada. Quando seu pensamento se torna fluido, as tentativas dos outros de prendê-lo, enganá-lo ou controlá-lo falham, porque você nunca ocupa uma posição fixa. Maquiavel afirmou: aquele que é prudente fica à espreita de um inimigo que não está, será vitorioso. Grave esta verdade. Comente: minha mente se dobra, mas nunca quebra. O quarto passo é dominar através da imprevisibilidade. Previsibilidade é uma vulnerabilidade. Aqueles que seguem padrões podem ser antecipados, controlados e derrotados. Para dominar através da imprevisibilidade, você deve se treinar para agir sem motivo visível, para mudar o comportamento de maneiras que desorientem os observadores e para cultivar uma presença que resista à antecipação. Comece alterando suas rotinas deliberadamente. Varie sua programação, troque de métodos e alterne abordagens para que ninguém consiga mapear seus hábitos. Pequenas inconsistências constroem incerteza ao redor do seu caráter, forçando os outros a hesitar antes de agir. Estenda este princípio à comunicação. Fale seletivamente. Revele intenções com moderação e permita que a ambiguidade crie vantagem. A mente poderosa entende que percepção é realidade. A imprevisibilidade não é caos, é fluidez controlada. É a capacidade de pivotar, enganar ou desviar, mantendo o propósito estratégico. Pratique a criação de pistas falsas. Insinue um plano, execute outro e ajuste em tempo real socialmente. Cultive uma aura de enigma. Divulgue detalhes pessoais seletivos, varie as respostas emocionais e module o tom e a energia para que seu estado interno seja indecifrável. Isso cria alavancagem psicológica. A dominação através da imprevisibilidade também se estende à tomada de decisões. Evite escolhas previsíveis. Avalie múltiplas soluções e haja de maneiras que perturbem as expectativas sem sacrificar a coerência. Quando os outros planejam com base na expectativa, você opera por iniciativa. Com o tempo, a imprevisibilidade consistente cria um escudo invisível. A manipulação falha, o engano vacila e a resistência diminui. Maquiavel foi direto: um governante sábio nunca deve manter a fé quando, ao fazê-lo, seria contra seus interesses. Declare sua nova natureza. Comente: eu sou estrategicamente imprevisível. O quinto passo é dominar a inteligência emocional. A inteligência emocional é o motor oculto da influência. Enquanto outros dependem da força, do carisma ou da retórica, os verdadeiramente poderosos manipulam os resultados controlando as correntes sob a superfície. Dominar a inteligência emocional começa com uma autoconsciência aguda.
Reconheça seus impulsos antes que eles se manifestem. Detecte o primeiro lampejo de frustração, medo ou desejo e transforme-os em sinais estratégicos, em vez de forças reativas. A observação dos outros é igualmente crítica. Mudanças sutis no tom, na postura, na expressão e no ritmo revelam intenções e fraquezas. Ao ler as emoções como se fossem dados, você ganha vantagem preditiva. O domínio emocional não é sobre suprimir sentimentos, mas sobre calibrá-los. Projetar confiança quando inseguro, calor quando estratégico, distanciamento quando observando e intensidade quando a influência é necessária. Treine-se para influenciar sem esforço óbvio. Um aceno de cabeça, uma pausa bem cronometrada, uma sutil mudança facial podem redirecionar escolhas e desarmar resistências. Ao mesmo tempo, fortaleça sua própria resiliência emocional. Quanto mais forte for sua regulação interna, menos as provocações dos outros ditarão seu comportamento. A inteligência emocional também permite o equilíbrio ágil entre paciência e ação. Saber quando pressionar, quando recuar, quando ouvir e quando falar cria camadas de vantagem. Ao dominar essa dinâmica, você converte comportamentos humanos sutis em alavancas, orquestrando interações sem domínio evidente. Aqueles que dominam este domínio ditam ambientes sem força e emergem no comando sem revelar a extensão de seu controle. Maquiavel disse: aquele que se torna mestre de si mesmo será mestre dos outros. Assuma o controle. Comente: eu comando minhas emoções. Finalmente, o objetivo: tornar-se o pensador alfa. Ser um pensador alfa não é um título, é um estado de supremacia mental onde a mente governa cada escolha, cada percepção e cada resultado. Este é o estágio onde a reação cessa e o cálculo domina. O caos se torna um aliado, a complexidade um playground e a pressão uma ferramenta de refinamento. O pensador alfa observa sem apego, prevê sem hesitação e se move sem revelar intenção. Pessoas comuns respondem aos eventos. Elas se apavoram e negociam a partir da fraqueza. O pensador alfa projeta as circunstâncias, moldando os ambientes para que os resultados se alinhem com a estratégia, e não com o acaso. Para alcançar este estado, é preciso integrar todas as disciplinas anteriores. Cada elemento se compõe, criando uma mente que vê mais longe, calcula mais rápido e se adapta sem esforço. As interações sociais, antes uma fonte de estresse, tornam-se instrumentos de influência. O pensador alfa próspera sob escrutínio e adversidade, usando a pressão como combustível. Medo, inveja e manipulação perdem o poder porque a mente evoluiu para além do controle externo. Maquiavel disse: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. O medo aqui não é de brutalidade, mas o reconhecimento silencioso de um intelecto e uma imprevisibilidade superiores. O mundo não vai esperar por sua hesitação, e a oportunidade também não. O conhecimento sem ação é uma jaula, e a inteligência sem aplicação é um potencial desperdiçado. Este é o seu momento de sair do conforto e reivindicar o poder mental que separa o comum do intocável. As práticas que você aprendeu não são teorias, são ferramentas para o domínio. O desafio é simples, mas brutal. Escolha um passo, aplique-o implacavelmente por 7 dias e observe como sua percepção, resposta e influência evoluem. Force seu cérebro a se adaptar, porque o crescimento exige tensão. Mas isso requer mais do que compromisso, exige disciplina. Distrações, desculpas e medos são os inimigos da inteligência. Remova-os impiedosamente. O tempo perdido é poder entregue ao inimigo. Treine seu foco como uma arma. Lembre-se, poder que não pode ser exercido permanece impotente. Inteligência que não é aplicada é invisível. Se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é parte de um grupo seleto que busca o domínio. Para eu saber que você é um de nós, comente aqui embaixo,
Meu destino está em minhas mãos. Esse é o nosso código. Se este conteúdo abriu sua mente, deixe o seu like para afirmar seu compromisso e para que esta mensagem alcance mais pessoas. E, claro, inscreva-se para continuar cultivando a maestria todos os dias. Como uma recompensa por sua dedicação, o vídeo que está aparecendo na tela é a continuação perfeita para a sua jornada. Clique nele e continue afiando sua maior arma. Seu cérebro não é apenas uma ferramenta, é o seu império. Proteja-o, afie-o e use-o implacavelmente. O seu desafio começa agora.